Você sabia que o novo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que traz a nova forma de progressão de regime, já nasceu com uma lacuna? E principalmente tratando de crimes hediondos? Meu nome é Cleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo até o final desse podcast para você aprender essa lacuna e como ela pode cair nas provas. Vamos a um exemplo para você entender como ocorreu essa lacuna normativa, mesmo realizada pela reforma, pelo pacote anticrime da Lei de Execuções Penais, a Lei 13.964 de 2019, que alterou o artigo 112. Vamos imaginar a seguinte situação. Pedro está cumprindo pena por homicídio qualificado, um crime hediondo, homicídio qualificado por motivo torpe, por exemplo. Ele cometeu esse crime em 2019, bacana, tranquilo? E ele, o Pedro, ele é reincidente genérico, não é específico, ou seja, ele cometeu um outro crime, uma receptação, por exemplo. Ele cometeu uma receptação que não é crime hediondo, bacana, beleza? Você está comigo? Ele é reincidente genérico. Diante dessa previsão, era que Pedro tivesse o direito à progressão de regime com 3/5, bacana? Conforme o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos. Ocorre que entrou em vigor agora, a Lei 13.964 de 2019, que alterou, que revogou o referido do artigo 2º, parágrafo 2º da 8072 de 90, instituindo assim novas regras para o artigo de progressão, remetendo ao 112 da Lei de Execuções Penais. Bacana, tranquilo. Bom, nesse caso do Pedro, que ele cometeu homicídio qualificado, foi em 2019, e ele não era reincidente específico, era reincidente genérico, tinha cometido uma receptação anteriormente. Em qual inciso que eu enquadro ele no artigo 112? Se você procurar no artigo 112, você não vai encontrar essa possibilidade. Porque o artigo 112, ele traz no inciso 7 e 8 a reincidência específica. Ele não trata do reincidente genérico, ou seja, aquele homicida que comete um homicídio qualificado, ok? E ele é reincidente genérico, não há a percentagem determinada para ele, porque o inciso 7 e 8 só tratam do reincidente específico. E aí, o que fazer? Bom, diante dessa ausência legislativa, dessa previsão, o correto e o entendimento agora da jurisprudência atual do STJ é usar de analogia in bona parte, e ela devendo ser aplicada a mesma fração para um condenado primário, ou seja, a regra do inciso 6, a linha A do próprio artigo 112. Ou seja, vou ler para vocês. 112 diz assim: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, aí inciso 6, 50% da pena. Se o apenado for, letra A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado de morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Resumindo, aquele sujeito que comete um crime hediondo, hediondo, e esse crime hediondo, ele é qualificado, ok? E ele sendo ainda reincidente, mas não sendo específico, mas sim genérico, deverá ele ser aplicado as regras daquele que foi condenado pela prática de crime hediondo, com resultado de morte, mas primário. Ou seja, o sujeito é reincidente, genérico, mas a ele deve ser aplicado as regras da pessoa, do criminoso primário, ok? Que cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado de morte primário, e é claro, vai ser vedado a ele o livramento condicional. Bacana? Então, utiliza-se a inteligência do artigo 112, inciso 6, a linha A da Lei de Execuções Penais. Mas, só para poder fechar o nosso podcast para ficar mais bacana, vamos imaginar o seguinte, concluindo que a Lei 13.964 ela foi mais favorável, olha que interessante, ela foi mais favorável a esse sujeito, porque ele progredia com 3/5, ou seja, 60% da pena. E agora esse réu condenado
a crime hediondo, ok? Com resultado morte, bacana. E que ele não seja reincidente específico, ele vai progredir em 50% da pena. Logo, deve ser aplicada nesse ponto os fatos ocorridos antes da sua vigência, né? Beleza, retroatividade em bona parte. Bacana, tranquilo. Esse foi um julgado do habeas corpus 581-315 do Paraná, pela 6ª turma do STJ, agora, dia 6 de outubro de 2020. Agora não, há pouco tempo. Beleza, tranquilo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.